E aí, pessoal, boa tarde para vocês, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live da BIS. Hoje a gente vai falar sobre como ser verdadeiramente CEO do seu negócio, tá? O chefe executivo da sua empresa, aquele que manda, o presidente, o chefe. Às vezes você é dono da empresa, você é chefe, mas na verdade você só tem o nome, mas você não executa aquilo que precisa ser executado. E eu quero te ensinar hoje, assim como eu tenho ensinado nos outros dias, sobre gestão estratégica de negócios, para você levar seu negócio para um outro nível, tá bom? Então, você já me conhece, meu nome é Camila Abidão, sou especialista em desenvolvimento de negócios, já desenvolvi alguns, continuo desenvolvendo outros, e estou aqui mandando algumas pílulas de conhecimento para você. Quem quiser, né, quem vê valor, aproveita aí. E seja uma pessoa também que gera valor para outras pessoas, compartilha conteúdo, seja aquele que você aprendeu, seja aqueles que você não vai falar, mas então manda o conteúdo para alguém, tá? Gere valor de forma imensurável o tempo todo. Que as pessoas que te sigam, que as pessoas que te veem consigam enxergar o valor que você gera para elas. Tá joia? Isso vai voltar para você. Uma hora as pessoas vão te remunerar por isso. Tá bom? Essa é a minha estratégia, minha experiência pessoal, e a gente vê isso no mercado. Então, primeiro eu quero falar para você como ser verdadeiramente CEO do seu negócio. O CEO é são 3 letras que significam, em inglês, Chief Executive Officer, ou o oficial executivo-chefe, né? Basicamente é o chefe executivo do seu negócio. Dentro de uma hierarquia de operação, ou seja, quem está de fato trabalhando no negócio, você tem ali 3 esferas, né? O nível operacional, o nível tático e o nível estratégico. O CEO, ele deve estar no nível estratégico dessa cadeia de operação, de quem efetivamente trabalha no seu negócio. Como que funciona em grandes empresas, grandes corporações? Ou às vezes médios, né? Empresas de médio porte. Nós temos um conselho de administração, muitas vezes formado pelos acionistas e pelos sócios, e esse conselho ele pode eleger uma pessoa que é um presidente executivo, um diretor executivo, um chefe executivo, para operacionalizar as ações dentro da empresa, tá? É o cara que vai estabelecer uma cultura, que vai definir as diretrizes, é uma pessoa que vai cuidar disso tudo, de acordo com aquilo que foi determinado pelo conselho de administração, pelos sócios, por quem está investindo na empresa. O CEO, ele também pode ser o presidente desse conselho de administração. Ele pode ser a mesma pessoa. Ou a empresa pode não ter o conselho de administração. Empresas de pequeno porte, de médio porte, podem não ter esse conselho de administração. E tá tudo bem. Não importa qual é o formato da sua empresa ou que você está pretendendo construir, não importa qual vai ser esse formato. Mas se você pretende ser a pessoa que direciona como a sua empresa vai ser tocada, é necessário que você tenha alguns atributos, você faça algumas coisas de determinada forma para que isso dê certo, para que você verdadeiramente ocupe o cargo e a função, a posição de CEO do seu negócio. Tá bom? Então, assim, tenha isso em mente. Você está ali. Você que quer ser o CEO do seu negócio, você está ali para implantar uma cultura que é como as coisas vão ser feitas. Existe cultura, por exemplo, de inovação, existe cultura de colaboração, existe cultura de competitividade. Cada empresa ela tem uma cultura, um jeitão de fazer as coisas, que muitas vezes está alinhado como o próprio CEO age. Eu gosto muito do exemplo do Steve Jobs. Steve Jobs é um cara, foi o CEO da Apple por muito tempo. Ele tinha uma cultura de inovação tremenda e ele implantou esse jeitão dele em toda a empresa, de forma que o tempo todo as pessoas buscam a inovação, faz parte do posicionamento estratégico de marca. A gente pode falar sobre isso em um outro momento. Mas o posicionamento estratégico da empresa dele é de inovação, de tal forma que os novos produtos dele canibalizavam, ou seja, comiam fatias de mercado dos produtos anteriores. Ele não esperava ter uma inovação no mercado para depois ir lá e inovar e comer o mercado dos outros. Ele tinha uma cultura de inovação de tal forma que ele comia os produtos da empresa dele mesmo. Por quê? Cultura. Isso é uma cultura estabelecida. Não importa, a gente vai inovar. E claro que, né, dentro da estratégia de como vão ser lançado isso no mercado é uma outra história. Mas existe uma cultura. Você pode ter uma cultura de colaboração. A cultura Google ela é uma cultura muito de colaboração, que as pessoas, né, as pessoas elas se ajudam o tempo todo, não precisa ter necessariamente competitividade. Quer uma cultura de competitividade? Concessionárias.
Concessionárias, elas têm uma cultura de competitividade muito grande, porque tanto para vendedores quanto entre concessionários, eles têm uma cultura que eles precisam ganhar. Então, são formas diferentes de você tocar o negócio. Qual vai ser a cultura adequada, a cultura certa para o seu negócio? Não sei, não sei. Primeira coisa que você precisa descobrir é como você faz as coisas. É como você faz as coisas. Você define isso. Eu gosto muito de mesclar, eu particularmente gosto muito de mesclar as duas culturas de colaboração e competitividade, dosando de acordo com as estratégias do negócio. Mas para mim, Camila, o primordial é uma cultura de colaboração, em que todo mundo se ajuda. Então, quando eu estabeleço essa cultura, quais são as ações práticas, as ações que eu coloco em prática para demonstrar, para que as pessoas possam vivenciar essa cultura? Primeira coisa, eu faço reuniões semanais de acompanhamento com a equipe, para entender o que é que está acontecendo, para todo mundo estar comunicando, estar podendo conversar, as áreas poderem entender o que elas estão fazendo, compartilhar suas dificuldades, eu poder auxiliá-las. Segunda coisa, pelo menos uma reunião mensal de toda a empresa, para que todos eles saibam exatamente o que todas as áreas estão fazendo e eles possam ter um pouco mais de empatia, um pouco mais de compreensão, entender mais o que as outras áreas estão fazendo e assim possam trabalhar de forma mais conjunta. Agora, se eu coloco cada um de forma isolada, é de praxe dentro de uma empresa, marketing financeiro, terem algumas rusgas. Por quê? Porque o marketing é conhecido como gastador. Ele quer fazer um monte de ação, para fazer esse monte de ação ele precisa de dinheiro e tudo mais, e o financeiro é justamente o responsável por reter o dinheiro, para não permitir que o dinheiro saia pelo ralo. Então existem esses conflitos. A menos que você bote essas duas áreas para conversar e entender como é que a coisa funciona lá dentro, vai haver problema. Então uma cultura de colaboração permite essa junção, que eles conversem, entende? Então você vai ser responsável por estabelecer a cultura do seu negócio, seja uma cultura de inovação, de colaboração, de competitividade ou quaisquer outras, de eficiência operacional, uma cultura de rapidez, uma cultura, você vai estabelecer aquilo que é importante para o seu negócio, o objetivo, o propósito do seu negócio. E a sua segunda responsabilidade é executar as diretrizes do seu negócio, que podem ter sido estabelecidas lá pelos sócios, dentro do conselho de administração, ou por você mesmo. Você mesmo, não, eu sou dono de um pequeno negócio, quem manda no meu negócio sou eu tenho as ideias de onde eu quero chegar e eu preciso executar algumas diretrizes. As diretrizes quem vai executar sou eu. Então você é responsável por fazer isso. Agora se lembre, eu não falei que existem 3 áreas numa empresa? Operacional, tático e estratégico. Para você entender, se você não conhece direitinho como é que é isso, eu vou te explicar de forma simples, num restaurante. Todos conhecemos um restaurante. Como que funciona no restaurante? Quem é o cara do operacional? É o garçom, que leva a comida na mesa. É o caixa, que recebe as contas lá, faz o pagamento, né? Dá troco, etc. É o cozinheiro lá na cozinha fazendo a comida. Esses caras são da operação. Eles fazem o negócio rodar. Eles tocam, eles são à frente de campo, eles são à frente de batalha, eles estão lá na frente. Esses caras são operacionais. Acima deles existe um nível tático. O que é o cara do tático? É o cara que coordena a operação. No exemplo de um restaurante, é o gerente. O gerente é o cara que coordena. Ele não está na cozinha cozinhando, ele não está necessariamente no caixa fazendo lá, né, a questão das contas, de acerto das contas, ele não está atendendo os clientes na mesa. Ele está organizando para que a coisa toda aconteça certinha, sincronizada ao mesmo tempo. E caso necessário, ele entra na operação para fazer o que precisa ser feito e garantir que a operação rode. Essa é a questão tática. O que é o estratégico? O dono do restaurante. O dono do restaurante é o cara que pensa nas estratégias de marketing para captação de novos clientes, é o cara que pensa em expansão, se ele vai expandir ou não para outro restaurante, é o que ele pensa em como melhorar a experiência do cliente, ele começa a pensar o negócio de uma forma muito mais estratégica. Ele quer expandir, ele vai ver se ele vai pegar uma linha de financiamento, se ele vai abrir com sociedade, se ele vai abrir por meio de um sócio operador, se ele vai buscar investimento próprio, vai abrir por meio de franquias, filiais. Esse cara é responsável pela parte estratégica, ele pensa na estratégia do negócio. É uma coisa muito mais ampla do que a operação do garçom, do cozinheiro, do caixa. E ainda mais ampla do que o gerente de loja, o gerente lá daquele restaurante, que é o tático, que organiza a operação para fazer com que ela aconteça. Você, CEO, quem é? É esse cara que corresponde nesse exemplo ao dono do restaurante.
Então você tem essa visão muito superior, muito acima. Então, se você quiser ser verdadeiramente o CEO do seu negócio, você precisa sair dos campos operacional e tático. Por quê? Porque você não tem todo o tempo do mundo, você tem 24 horas no dia, você não tem toda a energia do mundo, você precisa descansar, você precisa comer para repor suas energias, ou seja, ela é um recurso que acaba, e você não tem todo o dinheiro do mundo, todos os recursos financeiros e materiais do mundo, eles também são limitados. Então você precisa utilizar esses 3 recursos da forma mais acertada possível. E se você não estiver na área estratégica da sua empresa, quem é que está? Se não você, quem é? Se você é o cara que está atendendo a mesa o tempo todo, você que está lá na cozinha fazendo as coisas, quem é que está pensando na estratégia da sua empresa? São as circunstâncias? É a economia? É alguém da sua família? É o seu estagiário? É algum dos seus funcionários? Porque a estratégia está sendo feita. Pode ser uma péssima estratégia, mas ela está sendo executada. Entende? Então, se você não estiver na área estratégica, alguém está, e eu espero que, né, e eu imagino que não seja alguém ou alguma coisa que você gostaria que estivesse lá. Você é responsável por estar nessa área estratégica. Como que você faz isso? Anota aí. Como que você vai utilizar o seu tempo? Como que você vai focar o seu tempo? 20% do seu tempo vai estar focado numa área operacional, mas não é operacional de atendimento de mesa ou o que for na sua empresa, tá? Ou então eu sou o vendedor que atende cliente a cliente. Não sou eu que vou operacionalizar o meu negócio. A operação do ponto de vista estratégico do CEO é o cara que vai definir como os processos vão ser feitos. Então, no exemplo do restaurante, é o cara que vai definir ele vai definir como que ele quer que o atendimento dele seja feito com o cliente. É o cara que vai definir como que ele quer que sejam os processos de compra. Ele vai fazer essas definições, mas não necessariamente ele vai executar. Ou então ele vai começar a trabalhar em parceria com os colaboradores dele para definir esses processos e assegurar que eles sejam cumpridos. É o cara que vai só verificar se os processos estão sendo cumpridos. Então ele vai ajudar a implantar e depois verificar isso. É um cara que vai definir como que é o perfil das pessoas que ele quer na empresa dele. Se um CEO de competência, se você quiser ser um CEO de competência, você precisa entender de pessoas. Você precisa entender de pessoas. Sabe por quê? Porque você não tem condições de ficar no operacional, você não tem condições de ficar no tático, não é para você estar lá, tá? Se você quer ser uma pessoa que avança na sua carreira, avança o seu negócio, avança a sua empresa, não é para você estar nesses lugares. Então, se você quiser que seu negócio avance, você vai precisar de excelentes pessoas. E para você ter excelentes pessoas, você precisa entender de pessoas para poder identificar elas, atrair elas, reter elas e potencializar essas pessoas. Então, você precisa entender de pessoas. Você precisa. Jorge Paulo Lemann faz isso. Ele mesmo participou pessoalmente de vários processos de entrevista para poder compreender como que os melhores colaboradores pensavam e agiam. Só para você ter uma ideia. Então, aprenda com os melhores, tá? Você vai usar nesse tempo aí 20% do seu tempo, nesses processos operacionais. O seu processo estratégico, 30% do seu tempo você vai usar para a estratégia do seu negócio. O que é essa área estratégica? Primeira coisa, você vai definir as metas do seu negócio. Metas de vendas, metas de compras, metas de tempo para cada um deles, meta de números de clientes, meta para todo mundo, meta para todas as áreas da sua empresa. Você vai definir metas, tá? Você vai trabalhar os valores e a cultura da sua empresa. Então você vai pensar, como eu te dei o exemplo logo no início, como é que eu vou estabelecer uma cultura, por exemplo, de colaboração? Você vai pensar sobre reunião com os colaboradores, criar ações de engajamento deles, fazer happy hours com eles, vai pensar em oferecer para eles alguns benefícios de plano de saúde, de plano de carreira, você vai criar ações dinâmicas para que eles possam se conhecer, você vai fazer um amigo oculto, você vai fazer um monte de coisas. Como é que você vai tangibilizar, tornar tangível, palpável, para que eles entendam a cultura da sua empresa? Tá, joia? Você também vai dedicar o seu tempo, esses 30%, em pensar cada vez mais em quais novos produtos ou valor você vai entregar para o seu cliente. Porque as pessoas compram, elas não compram produtos, elas não compram serviços, elas compram valor. Por que um iPhone vale 10 mil reais? Porque as pessoas veem valor. Vem valor. As pessoas compram transformação. As pessoas compram aquilo que vai resolver as dores delas. As pessoas compram aquilo que vai satisfazer necessidades, desejos e anseios delas.
Tá joia? Então pense que valor você vai entregar para o seu cliente. E você vai pensar em fazer isso de uma forma replicável. Replicável. Por quê? Você já pensou você ter uma grande empresa em que cada um dos processos são personalizados? Meu amigo, você não vai conseguir crescer. Porque se para cada um dos seus clientes vai precisar que você esteja lá, ou uma pessoa específica esteja lá para atender ele nas necessidades e desejos exclusivos dele, você nunca vai conseguir crescer. É necessário que você tenha processos replicáveis, repetíveis. Um exemplo é o McDonald's, né? Você tem ali o mesmo sanduíche em todas as unidades. Entende? Ah, Camila, mas eu, por exemplo, eu trabalho com coaching. Só que o que eu faço? Eu desenvolvo uma metodologia em que os meus coaches parceiros atuam por meio daquela metodologia. Eu repliquei a metodologia. O atendimento é individual. O atendimento é individual, mas a metodologia, ela é padrão, ela é única. Tá? Então, pense em processos replicáveis. Beleza, então você usou 20% do seu tempo com a operação, 30% com a estratégia, você vai usar 50% do seu tempo, pega essa, com tração. O que é tração? Tração é você pensar em captação ativa, marketing. Captação ativa. Como que você vai atrair mais clientes o tempo todo? Naturalmente, você pode fazer isso por meio de um parceiro de marketing, né? Acho que entrou um bicho aqui. Você também vai pensar em como atuar em novos mercados. Como que você vai expandir o seu mercado? Para onde você vai? Eu te asseguro que tudo aquilo que não está crescendo está morrendo. Isso serve inclusive para sua empresa e para você enquanto pessoa, tá? Para você enquanto profissional. Se você não está crescendo, você está morrendo, porque está tudo crescendo. Você percebe que todos os organismos vivos, quando eles param de crescer, é o início da decadência deles. É o mesmo com as nossas empresas, com os nossos negócios. Você precisa pensar em como expandir para novos mercados. E por último, você como CEO do seu negócio, pense em um atendimento superior. O que é o atendimento superior? É você pegar aqueles seus melhores clientes e convidar para um café. Converse com eles, para que você mantenha essa... Não sei se vocês conhecem a lei de Pareto, 20-80. 20% do seu esforço gera 80% dos seus resultados. 20% dos seus clientes geram 80% dos seus resultados. Então, esses maiores e melhores clientes, eles podem ter um atendimento superior, em que você traz eles mais para perto, porque eles geram 80% dos seus resultados. E se eles ainda não geram, eles podem gerar. De que forma? Convide eles para um café. Converse com eles, vejam as necessidades dele, porque você já imaginou que às vezes ouvindo uma demanda que ele tem, um desejo ou uma dor, podem surgir aí novos produtos ou serviços que você coloca dentro da sua empresa e atraia mais pessoas como ele? Um excelente cliente? Então é necessário que você tenha essa visão muito mais ampla e estratégica. Tá, joia? Pessoal, por hoje eu só dei essa pílulazinha, essas lives vão ser cada vez mais breves, mas é que eu quero que você bote em prática cada um dos conhecimentos aqui. Não enche o seu cérebro cheio de conhecimento. Nossa, eu tô conhecendo um monte de coisa. Não. Transforme isso em sabedoria. O que é sabedoria? É você pegar o que acabou de ser feito e colocar em prática. Então eu recomendo que depois dessa live você anote aí 3 ações práticas que você vai tomar e a data que você vai colocar elas em prática e simplesmente bote. E coloque isso como uma rotina. Transforme isso em um hábito para você produzir as transformações que você quer no seu negócio. Tá, joia? Segunda a sexta, às 13h05, tô aqui ensinando você sobre gestão estratégica de negócios. Amanhã aguardo você. Grande beijo.